Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Oi, boa noite. Oi, bem-vindas. Olá. Valeu, meninas. Bem-vindas. Juntas e Shallow Now. Tô sabendo que tá tendo live da Marília Mendonça junto com a minha aí. Tá difícil competir, hein? O bebezinho dela é mais novo que a minha, mais nova que a minha, né? Olha aí, ó. Ela que devia estar na nossa live, não é? Ai, brincadeiras à parte. Aguardemos nossas novas colegas mamães. E bem-vinda, Pati! Que prestígio, a Pati é cantora e tá aqui na minha live ao invés de estar na live da Marília Mendonça. Olha só. Ai, que bom, meninas. E bem-vinda, Cami. Tudo bem? Boa noite. Meninas, não sabemos mais quanto tempo vamos ficar em casa, né? Então, tô aqui no cantinho de maior privacidade da minha casa, o quartinho da minha filha, para conversar um pouquinho. Inclusive, vou começar falando uma. Deixa eu ver aqui a pergunta que até me desconcentrei. Quantas pessoas você acha que a Marília Mendonça tem para cuidar da filha dela? Pois é, né? Tá difícil competir até nesse sentido. E aí eu vou começar falando, porque essa semana a gente fez um grupo de mães. A maioria de vocês está nesse grupo, mas quem não está não faz diferença, assim, porque vai acompanhar da mesma forma, né? Mas a gente pediu as principais dúvidas das mães. E tá um grupo meio diverso, assim, não tem só mãe com bebê, tem mãe com criança maior ou com irmãozinhos maiores, ou tem mãe que ainda nem tá com o bebê em fase de introdução alimentar, mas já tá interessada. Então tá bem legal o grupo, assim, até peço se a outra Lise, que vocês sabem que eu tenho uma xará aqui, né? Se a outra Lise puder colocar aí o link, ali pro pessoal que não tá no grupo, se de repente se interessar, quiser participar. E aí a gente nesse grupo pediu para as mães colocarem as suas demandas, as suas principais dificuldades, dúvidas, né? Algumas também foram levantadas na live anterior de segunda-feira. E eu vou começar falando justamente sobre a pergunta da Mila. Da Mila não tá aí ainda, né? Acho que não sei se ela consegue vir, porque o Martinho, o menino dela, tem 1 ano e 5 meses. E ela comentou alguma coisa comigo que ele dorme esse horário, enfim, né? Mas como a gente tá vivendo essa situação aí do coronavírus, ela perguntou sobre fortalecer a imunidade dos bebês. E aí eu vou falar não só sobre fortalecer a imunidade dos bebês para começar, né, pra gente esquentar aqui as turbinas. Vou falar da imunidade de uma forma geral. E quero falar para vocês que independente da idade, a nossa imunidade começa com a saúde do nosso intestino. Não sei se vocês já ouviram falar que hoje em dia o intestino tem sido considerado até um segundo cérebro, assim, tamanha a importância dele dentro do nosso organismo e o comando de funções que ele desempenha. Tipo, até o hormônio do humor, né, a serotonina, que as pessoas pensam que é produzido no cérebro, não, 90% dele é produzido a nível intestinal. Então, uau, né? Pra gente ter saúde, ter imunidade, ter proteção, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é do intestino. E como anda o céu? Como anda do bebê? Porque do bebê é fácil a gente ver, porque a gente tá acompanhando as fraldas, né? Mas e a gente? O que é normal? Vamos começar com esse assunto bem sujo, né? O que é normal de cocô?
fazer cocô todo dia, pelo menos uma vez ao dia, mas não mais que 3 vezes ao dia. O cocô, ele até é econômico, é sustentável, veja como a natureza é incrível. Cocô saudável é aquele cocô que a gente vai limpar o bumbum e o papel quase nem sai sujo, a gente nem precisa de uma segunda remessa de papel. Né? O pessoal aí com o coronavírus saiu desesperado comprar papel higiênico. Veja, se tiver saúde, se tiver intestino bom, não precisa nem usar muito papel, né? E aí, como é que tá o teu, né? Cocô saudável é aquele também que boia. Olha que assunto engraçado, né? Mas quando a gente come bastante fibra, fica leve o bolo intestinal e ele tende a boiar. Ele não tende a afundar. Olha só que louco, né? Cocô saudável, ele parece uma coisa que não é saudável. Parece uma linguiça, uma salsicha. É, compridinho, né? Não é um monte de bolinha, tá? Então cuida do teu cocô, primeira coisa. Como é que faz pra cuidar do cocô, gente? Primeira coisa, água, né? O intestino, ele não funciona. Imagine que é uma mangueirona, são metros e metros, tudo enroladinho ali. E aquilo que a gente come, depois que passa, né? A última porção é o intestino, antes da gente mandar embora o que não prestou, né? Se não tem água, não aumenta, porque as fibras elas vão inchando com essa presença dessa água, vão retendo esse líquido e vão formando um bolo que vai ficando pesado para empurrar para baixo. E a água então vai empurrando para baixo. Daí o pessoal começa às vezes, não tô fazendo cocô, né? Vou comer bastante fibra, bastante aveia, não sei o que, né? Ou começa a dar pro bebê aí um monte de coisa com aveia, com fibra, mas não dá água o suficiente. Aí o que vai acontecendo? Esse bolo fecal vai ficando ali preso naquela mangueira toda torta, e aquilo vai fermentando, e aquilo vai dando gases, e aquilo vai dando mal-estar. Então, gente, a primeira coisa para ter saúde, imunidade e cuidado do intestino, tá? E o que mais? Aí o nosso intestino ele é povoado por colôniazinhas de bactérias. Tem colôniazinhas boas, tem colôniazinhas ruins. Então a gente tem que dar comidinha para as bactériazinhas boas, né? O que é comidinha para as bactériazinhas boas? É comida de verdade, é aquilo que a gente tava falando na live anterior. Coisas que vêm da natureza, que tem, né? E principalmente, né, a gente fala dos prebióticos, né? São as casquinhas dos alimentos, coisas que a gente não digere, acaba virando comidinha dentro do intestino, né, para essas colôniazinhas boas. Então, fruta, legume, o que a gente puder comer com casca, feijão, gente, feijão é a melhor coisa. Feijão tem fibra solúvel e insolúvel. Então, muito feijão. Aí você vai temperar o feijão com outras coisas prebióticas, que são cebola, alho. É claro que, assim, para ele ter realmente um bom efeito prebiótico, cebola e alho tem que ser mais cruazinhas, não pode ser muito cozida, né? A gente costuma fritar antes, né, esses temperos. Mas assim, usar cúrcuma, usar açafrão, usar gengibre, esses temperinhos também são comidinhas boas para essas bactérias boas. E o que é do mal para as bactérias boas? Açúcar, meu povo. Aquilo que a gente não deveria dar para os nenéns, mas que domingo é Páscoa, eu tenho certeza que alguém vai enfiar chocolate nos teus nenéns, né? Ok, né? Faz parte do processo, mas enfim, né? A gente não deveria deixar nenhum bebê ter contato com açúcar antes dos 2 anos, que vai estragar a papila gustativa. Conversamos sobre isso na segunda, né? Tudo que é doce o organismo gosta muito, porque nos remete à sensação de bem-estar, de confiança, de carinho e aconchego que a gente tinha com os nosso primeiro alimento, né, que é o leitinho materno. Falando nele, se o teu bebê ainda mama o leitinho materno, não tem nada que tenha mais proteção para imunidade e tal, do que o leitinho materno, né? É prebiótico e probiótico puro. Então, probiótico daí é outra coisa, são as bactériazinhas vivas que vão ajudar a formar aquelas colônias boas do intestino.
E aonde que tem? Em alimento fermentado, coisa que quase não faz parte da nossa cultura, né? Então aquela tua amiga que vive te perguntando se quer uma muda de kombucha, se quer uma muda de kefir, e você, tem preguiça de cuidar. Tem preguiça de cuidar, daí teu intestino vai ter preguiça de funcionar também, tá? Cuida desses bichinhos, porque eles são os teus aliados, tá? E aí, é claro que para bebê você vai começar a dar só a partir de 1 ano, porque vai o leite e antes de 1 ano a gente não dá leite para os bebês, né? Então, começando com, né, para turbinar a imunidade, começando a pensar nessas questões. Do intestino tá aí 0 bala, tá? Outra coisa para imunidade, sol, né? Aproveita que você tá em casa, acha uma brechinha, mesmo que você mora em apartamento, fica no sol, bota a cara no sol, gente. Senão não fixa vitamina D de jeito nenhum. E curitibano aqui, principalmente, né, minha galera, tem muita tendência a não ter bom nível de vitamina D. Mas agora, né, tá tendo bastante sol, então não tem desculpa, tá? E o que eu gosto muito de falar, né, da questão do ovo e do fígado, né? Eu sempre falo disso, que se a gente fosse eleger o alimento mais completo de todos, assim, que agrega mais nutrição, que alimento que vocês acham que é? Aposto que você não lembrou do leite materno, né? Mas o primeiro alimento que mais agrega nutrição, na verdade o único que é autossuficiente em nutrientes é o leite materno, tanto que por isso que ele deve ser estimulado até o 6º mês exclusivamente e depois complementando a alimentação até quando a mãe e o bebê quiserem, né? Só que tem uma coisa, e se você não der mais leite materno, se você não é mais nutriz, e daí, qual é o segundo alimento mais completo em termos de nutrição? Quem já fez palestra, curso comigo sabe, né, que eu sempre falo, é aquele que ou você ama ou você odeia, o fígado, né? Na verdade não é 100% completo, tá? Mas da lista dos alimentos que a gente tem disponíveis, o fígado é o que mais agrega nutrição, mais agrega todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. E aí o terceiro? Depois do fígado. E daí tem gente que odeia, né? Falamos muito sobre ele na live anterior. E se você não sabe preparar o fígado, ou você não gosta porque ele tem cheiro ruim, tem gosto ruim, aprende a fazer do jeito certo. Tem um curso muito bom de uma tal nutricionista Lisiane aqui que ela vai, né, ensinar. Então, usem e abusem, tá? Bom, e o terceiro alimento mais completo, qual seria? Ovo, bingo pra quem falou ovo. Do ovo gera vida, vocês imaginem quanta nutrição tem, assim como as sementes oleaginosas e o feijão é uma semente. Então vamos pensar nesse raciocínio, né? Vamos incluir diariamente feijão, ovos, uma vez por semana fígado. Se você não sabe fazer, você vai tentar. Você já experimentou 10 vezes fígado? Qual foi a última vez que você tentou provar? Lá quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, agora você tem 30, 40, vamos tomar vergonha na cara e vamos tentar experimentar de novo. Isso é introdução alimentar. Introdução alimentar não é só o processo que inicia aos 6 meses. É um processo constante. É a gente pensar que a gente sempre tem que estar aberto a novas experiências e a gente pode vir a se beneficiar muito disso, tá? Que senão a gente fica naquela monotonia alimentar e a gente, né, para por aí, e enfim, gente, parando por aí também, vou passar para as outras questões, porque eu já vi que já passou quase 20 minutos e eu só respondi a primeira pergunta. Então, Damila, é isso, tá? Vamos lá para as próximas dúvidas das mães. A Cris, mãe da Helena de 1 ano, ela pediu ideias para o café da manhã. Uau, gente! Café da manhã ideal é a gente ter frutinha pro bebê, sempre tem que ter frutinha se a gente tá falando em bebê, só que a gente tem que também pensar que quando o bebê vai crescendo, só frutinha não vai ser, né, suficiente para matar a fomezinha dele. Então, a gente tem que incrementar. E aí, geralmente, a cultura alimentar nossa diz que é um pãozinho que se come de manhã, café, mas isso, né,
café ainda não é legal dar pro bebê antes de 2 anos. Pão é uma coisa que é unanimidade, né? Quase todo mundo gosta de pão. É uma delícia pão, principalmente um pãozinho de fermentação natural, um pãozinho francesinho, caseirinho, mas enfim. Vamos tentar deixar esse pão para depois, já que a gente tá querendo introduzir bons hábitos na família, através da alimentação do bebê. Que tal a gente servir a frutinha e alguma coisa com ovo, por exemplo? Tem sido bem estudada a questão de que o ovo ele tem muita colina, né? Então ele tem muita questão de ativar os nossos neurônios, de acordar a gente. Então, se a gente pudesse comer o ovinho, que a gente geralmente come ao invés da carne, no almoço, na janta, se a gente pudesse colocar ele no café da manhã, seria bem legal, porque a gente já acorda pensando nas coisas da forma que a gente deveria pensar, e não com aquelas calorias meio vazias ou cheias de glicose, né, que vão fazer com que a gente não faça direito o nosso exercício cerebral, né? Então, aquela panquequinha com banana bem famosa que a gente ensina para os bebezinhos, para fazer pro bebezinho, sabe? Que amassa uma banana, coloca um ovo, dá para colocar um pouquinho de aveia, um pouquinho de canela e põe na frigideirinha ou faz assadinho. Aquilo é uma boa ideia, né? Ou um ovinho cozido e a fruta. Vamos tentar pensar fora da caixinha, pensar fora do pão e trazer algumas ideias assim. Tá? Um abacatinho, um guacamole, eu nunca fiz, mas me veio na cabeça agora fazer um abacatinho com ovinho mexido. Será? Não sei, podemos testar, né? Então vamos ver. O que mais que tem de pergunta? A Ana Paula, mãe da Manuela de 1 ano, pergunta como, quando e quanto colocar os laticínios na refeição do bebê. Bom, acabei de falar, né, agora há pouquinho, que os laticínios, o ideal é iniciar depois de 1 aninho. Porque além deles terem muitos minerais, fazer sobrecarga renal, né, no bebezinho que ainda está iniciando esse processo, tem muita proteína também. Imagine que um bebezinho humano leva 6 meses para dobrar o peso que ele tinha ao nascer. E um bebezinho da vaca leva 45 dias, 47, uma coisa assim. Então, uau, por causa da quantidade de proteína. A proteína a gente sabe que, uau, né, faz a gente crescer tecido muscular, esqueleto, cabelo, tudo. E como a gente falou na live de segunda, esse processo no bebê humano, ele é mais forte entre 6 meses e 1 ano. Só que ele já vai ter a introdução alimentar dos outros alimentos, então não vai precisar desse leite agora. Deixa para depois, mantém o aleitamento ou materno, né, de preferência, ou que seja da fórmula, e começa os laticínios depois de 1 ano. Mas laticínios de boa qualidade, não precisa necessariamente ser um copo de leite, pode ser um queijinho de boa qualidade, pode ser o iogurte que a gente falou ali, o kefir, enfim, né? Que mais? Ela perguntou do pão também, assim como a Olga, mãe da Melissa de 1 ano e 11 meses, do Martin de 7 meses, minha grande amiga querida, te amo, I love you. Antes de 1 ano, pode comer coisas que tenha trigo, aveia, enfim, o glúten, né? Onde que tem glúten? Trigo, centeio, cevada e aveia. Então, é a mesma dúvida das duas mães. Pode oferecer, deve oferecer já, quando começa a introdução alimentar, ali 6 meses, já inclui alguma coisa com trigo e tal, ou aveia. Por quê? Porque existe a janela de tolerância imunológica. Alguns alimentos alergênicos, quanto antes a gente inserir na alimentação, menor é a chance dele causar alergia. Então, isso só não é válido mesmo para o leite, né? E pro mel. Mel também não pode antes de 1 ano, acho que eu já falei na outra vez, porque ele pode ter uma toxina que o organismo do bebê ainda não sabe se defender, né? Na verdade, o Clostridium botulinum, uma bactéria. Que mais de perguntas? A Silvia quer saber como fazer o bebê de 6 meses aceitar água. Pois é, Silvia, você tem que tomar água, né? O tempo todo os bebês estão copiando a gente até comentou isso da outra vez, que o bebê gosta de pegar o controle remoto, gosta de pegar nosso celular, porque eles querem imitar a gente. Então, se ele estiver tomando água, a tendência é que ele queira tomar água também, para te imitar, e que ele vai lembrando que ele tá com sede, quando toma o primeiro golinho, ele acha gostoso, porque tá precisando e toma mais.
O jeito de fazer o bebê tomar água é tomando água e mantendo perto do bebê sempre um copinho no campo de visão dele, onde ele consiga alcançar, falar: olha, filhinha, mamãe tá deixando teu copinho de água aqui, quando você quiser tá aqui. E assim vai, né? A Camila Pacheco falou assim que ela começou a introdução alimentar aos 6 meses com as papas de frutas e depois incluiu o almoço e o jantar. Porém, o neném optou em comer com a mão, não aceitando a colher. Fecha a boca, cospe, chora. Gostaria de dicas e conselhos para que ela comesse com a colher. Olha, Camila, a mesma situação que a gente falou da água. Se o bebê vê a família comendo com a colher, é capaz dele querer comer com a colher. Só que o que muitas vezes acontece? A família cria uma rotina de forma que o bebê come separado da família, né? É claro que também é legal o bebê explorar com a mão, mas teve uma situação que a Karen, mãe da Cecília, de quase 10 meses ali, comentou que ela começou a alimentação pelo método BLW, onde o bebê segura os alimentos com as mãos, explora também através do tato. Isso é bom porque respeita, né? A minha amiga Beth, que tá aí, entende muito melhor que eu dessa questão do BLW, mas respeita a questão do quanto o bebê quer, do que ele quer escolher. Comer com as mãozinhas é bem legal também, mas faz sujeira. E o que a Karen relatou é que o bebê vai para a escola e na escola é do método tradicional, do método da colher. Então o que tem que fazer? Tem que colocar o bebê junto com a família comendo. É claro que a família vai estar de garfo e faca, mas enfim, né? De repente é um caso a se pensar da família usar a colher ou comentar: olha, filha, a gente usa talheres nesse momento. E a professora na escola pode reforçar, né? Olha, nesse momento, olha ali teus amiguinhos, todos eles aqui na escola, a regra da escola é a gente comer assim. Na tua casa depois você pode comer com as mãozinhas de novo, né? Pra criança também se sentir segura, não ficar: meu Deus, mas eu achei que comer era daquele outro jeito, né? Ou de repente emprestar uma colher para a criança também ter a colher dela e ter a oportunidade de fazer do jeito dela, a coisa acontecer, né? E também não tem problema comer com a mão, mas enfim, né? Na escola é outros 500. Então, continuando o que a Karen falou, ela fez outras perguntas. Ela falou sobre a recusa alimentar persistente, que, por exemplo, após apresentar a carne para a bebê dela, agora a bebê não quer mais saber de comer salada e vegetal. Reduziu bastante, depois começou a comer carne. Pois olha que sábia, né? A natureza novamente. A necessidade da bebê dela, a bebê tem 10 meses, ela tá no pico do estirão, a necessidade é de proteína. Olha como o corpo é inteligente, o corpo tá pedindo proteína para ela, então ela dá a fonte de proteína e a criança vai demandar aquela proteína. A salada tem poucas calorias, né? Não vai dar também as calorias que essa criança precisa para fazer o estirão, tanto a proteína quanto as calorias. Então confia no corpinho, confia na natureza. O que não pode deixar de ter é a oferta diária de tudo no pratinho, certo? A Ariane, mãe da Manuela, de 7 meses, quer uma sugestão de cardápio para bebê em introdução alimentar. Essa sugestão eu mandei para quem tá no grupo do WhatsApp. Lizzie, minha xará, coloca de novo o grupo do WhatsApp para quem chegou agora, porque nesse grupo do WhatsApp, quem tem bebês ou tem interesse no tema da introdução alimentar recebe alguns materiais que eu mando, e hoje eu mandei, ou ontem, não me lembro. E ela alega também uma coisa bem engraçada, que alguns pediatras dizem para dar logo na introdução alimentar o arroz, o feijão, o ovo, enfim, né, peixe, e outros pediatras já dizem para não introduzir agora, para deixar para depois. E agora? Ela quer saber quem que ela respeita, quem que ela segue. Poxa, gente, cada um na sua especialidade. O pediatra é um profissional incrível, ótimo, mas ele entende
doença, de desenvolvimento infantil, de um monte de coisa. Quem que entende de nutrição? Nutricionista ou nutrólogo, né? Mas então, você quer saber o que teu bebê tem que comer, que hora que ele tem que comer? Vai no nutricionista, né? Porque o pediatra, ele tem um conhecimento muito amplo, é um monte de coisa. Ele não vai saber tantos detalhes, ele não vai saber tantas atualizações. É claro que existem profissionais incríveis. O pediatra na minha filha de tirar o chapéu, Dr. Milton Malaguini, te amo. Mas enfim, nem todos vão fazer essa orientação tão certinha, tão incrível, tão atualizada. Aí vocês perguntem para a Nutri, né? E a Nutri aqui diz que arroz, feijão deve começar já com 6 meses. A gente falou na live anterior que se começa só com o caldinho, o bebê só vai comer a água com vitaminas hidrossolúveis. Ele não vai comer as proteínas do grão, do feijão, as fibras e os prebióticos que a gente falou no começo, tá? Então, gente, começa com feijão, começa com arroz, começa com o ovo, tá? Como é que você vai começar com o ovo? Você vai, em vez da carne, do frango, você vai usar numa das refeições principais, almoço ou jantar. Começa com a gema, um dia cozido, sempre cozido, nunca de outra forma, porque pode ser que daí não atinja a temperatura que mata possíveis bactérias, o organismo do bebê ainda é muito, né, não é fraquinho, mas ainda tá em evolução, né? Então, você começa com a gema, você serve a geminha amassadinha ali e tal, né? Observa ali os 2, 3 próximos dias, se não der nenhuma reação, nenhuma coisa diferente. Ok, taca-lhe pau na clara, daí numa próxima oportunidade com o mesmo processo, tá? E outra, se o bebê já tomou vacinas e não teve nenhuma reação, né? Porque aos 6 meses já tomou um monte de vacina, então é bem provável que não tenha alergia. Mas assim, se tem histórico de alergia ao ovo ou a peixe ou qualquer alimento alergênico na tua família, você precisa ter um pouco mais de cautela e fazer esse processo com orientação daí do profissional alergista, né? Enfim, daí vai com cautela ou de uma nutri especializada, tá? A Ana Lara, mãe da Larissa, de 5 anos, e do Luan, de 5 meses, perguntou como fazer a introdução alimentar para bebê que mamou pouco no peito e tem bastante cólica. Então, sobre cólica, mais ou menos o que a Amanda, mãe da Beatriz, de 4 anos, e da Sofia, de 2 anos, e da Isabela, de 2 meses. Imagina que galera massa aí pra estar na quarentena em casa agora. 3. Mais marido e mais home office. Amanda, sou tua fã. Enfim, a Amanda falou assim que diarreia e cólica na bebê de 2 meses, como manejar, né? Ela quer saber se algum alimento pode passar na amamentação, gerar cólica. Ela disse que já cortou proteínas do leite e temperos tipo gengibre, açafrão, pimenta, pensando que esses alimentos podem gerar cólica. Então, vamos pensar a questão da cólica. O organismo do bebê é muito imaturo, né? O intestino, que a gente falou, né? É muito imaturo e é um processo. Então, o bebezinho, ali nos primeiros 15 dias, mais ou menos, ele começa a ter cólica porque tá começando a ter essa microbiota formada, tá começando tudo ali. Então, realmente é uma coisa esquisita que acontece, essas primeiras fermentaçõezinhas de alimento, enfim, né? Eu acho até esquisito que o teu bebê de 5 meses já ainda tenha esse processo, porque ele é comum os bebês menorzinhos, assim, né? Tipo, no primeiro mês. É bom dar uma investigada na Lara, tá? No teu caso, se o bebê de 5 meses ainda... Só que nem sempre é cólica, né? O bebê não sabe falar, a gente não sabe se é cólica. Mas sobre passar alguma coisa pelo leite materno, alguma coisa que a mãe come pelo leite materno, o que os estudos dizem? É que assim, os estudos dizem uma coisa e a crendice popular diz outra, a tua sogra diz outra, a tua mãe diz outra, a tua amiga diz outra, a tia palpiteira diz outra, a vizinha diz outra, né? A ciência diz que o leite materno é um fluido corporal, igual o sangue, né? Então, o que acontece? Quando a gente toma café, toma um medicamento, né? Isso passa para o sangue. Então, passa também para o leite. Uma droga
Por isso que a mulher que usa drogas não é recomendada amamentar, né? Ou mulher que usa determinados tipos de medicação também não pode, né? Mas enfim, como é que o feijão que a mulher come, como é que o açafrão, o gengibre que estava temperando a comida, como é que isso vai parar no leite? Cientificamente isso não tem cabimento. O leite que você toma, como é que o leite que você toma vai parar no teu leite? Tipo, cientificamente realmente não tem cabimento, tá? Agora, pela tua observação, pela tua experiência, se você vê que no dia que você come tal coisa, o teu bebê tende a ficar mais com esses sintomas e no dia que você não come, não. Aí é uma decisão tua, escolher se você acha que afeta a cólica ou não acha. Eu, cientificamente, acho que não. Não deixei de comer o meu chocolatinho só porque tem cafeína no puerpério. Porque, pelo amor de Deus, né? No puerpério é uma fase muito delicada. A gente fica com os hormônios, a flor da pele, a gente fica sensível. A gente perdeu a nossa liberdade. É uma coisa muito louca. E aí, vamos dizer que você não pode comer o teu chocolatinho, pelo amor de Deus. Não diga jamais isso pra uma grávida. Às vezes a mulher fez as marmitinhas dela pra comer ou... ela não consegue cozinhar, o que tem é feijão. Vai dizer, ai, não pode comer feijão? Não façam isso, né? Não façam isso. Então, a gente tem que ter equilíbrio e, enfim, racionalidade. Então, em termos científicos, os alimentos não afetam a cólica. Então, o que eu indico você, Ana Lara? A dar uma olhada, conversa com o pediatra. E depois, daqui a pouco, eu até tô correndo, porque no final a gente vai conversar com a Marcela, que é mãe da Manuela, que tem 7 meses e tem alergia à proteína do leite de vaca. E daí, sobre esse processo de alergia, ela vai contar um pouco pra gente como é que ela descobriu, porque afinal de contas só tem 7 meses. E ela já descobriu essa alergia e descobriu também alergia à banana, com a criança tão pequenininha. Então ela vai contar como foi isso, como ela percebeu. Talvez possa te ajudar, Ana Lara, tá? A Amanda, mãe do Henrique, de 8 meses, quer saber... o bebezinho dela não come muito salgado, né? A refeição principal do almoço e do jantar. Se eu tenho alguma sugestão, tenho. Faça meu curso. Vou ser bem marqueteira agora. Porque, na verdade, às vezes é o jeito que a gente apresenta os alimentos, né? Lembra que a gente falou que precisa experimentar pelo menos 10 vezes os alimentos antes de concluir que não gosta? Às vezes é o jeitinho que você tá temperando, o jeitinho que você tá cortando. Então, o que tem que fazer é variar a forma de apresentação, comer na frente da tua criança, para reforçar nele que aquilo é bom, é saudável, e para ele, por imitação, também ter interesse, né? Mas no meu curso tem bastante dica boa, fica aqui a recomendação, tá? A Silvia, mãe da Manuela, de 8 meses, diz que o bebê come bem, aceita todos os alimentos, mas está com anemia, se eu tenho alguma dica. Dica para anemia é onde tem refeição, né, nas refeições principais ali, almoço e janta, onde tem feijão, onde tem carne, né, que são fontes de ferro, que daí, né, previne a anemia, você tem que deixar pertinho o consumo de alguma fruta, principalmente as cítricas, que são ricas em vitamina C. Então, o que a gente tem que fazer? Talvez não caiba na barriguinha do bebê, que vocês viram que a barriguinha do bebê de 6 meses, gente, é isso aqui, ó. É 3 copinhos mais ou menos de cafezinho, né? Cabe muito pouca comidinha. Então, se você vai fazer um prato para ele do jeito que a gente preconiza, tendo um alimento do grupo da proteína animal, um da proteína vegetal, um legume verde, um legume colorido e um carboidrato e mais um pouquinho de azeite de oliva por cima, né? Imagina, já vai ter uma colher de cada, já vai extrapolar essa quantidade, né? Então talvez não caiba fruta ali na mesma refeição, mas aí por isso a gente faz ou a colação, que a gente chama que é a refeição anterior ao almoço, ou no lanchinho da tarde, a presença da fruta, de preferência cítrica, que daí potencializa, aumenta a biodisponibilidade desse ferro, o organismo vai aproveitar melhor. Mas assim, a nível Brasil, profilaticamente, todo bebê até 2 anos deve tomar suplemento de ferro, o que não precisaria se a gente fizesse bem certinho essa lição de casa enquanto mãe, de oferecer bem certinho essas comidinhas aí, todos os grupos, essa variedade, tá?
Ah, deixa eu ver onde é que eu parei. A Sheila, mãe da Manuela, de 8 meses, disse que o bebê... Ai, não, tô repetindo. Agora é a Márcia, mãe da Helena, de 1 ano e 8 meses. Perguntou como fugir das sopinhas. Como fugir das sopinhas? Aprendendo a fazer comidinha de verdade para bebê. Fica a dica do meu curso também para você. E como variar para fazer carnes? Pois é, né? Geralmente as mães fazem ou um franguinho ou a carne moída. Franguinho e carne moída, franguinho e carne moída. Poxa, sabendo que uma vez por semana o ideal é ter o peixe, já varia uma vez por semana fazendo o peixe. Sabendo que uma vez por semana tem que servir o ovo, se você não serviu no café da manhã, né? Inclui uma das refeições da semana o ovo. A carne de suíno, de porco, muita gente pensa que é alergênico. Besteira! Hoje em dia a carne de porco tá sendo, né, super bem aceita, é um valor acessível, é gostosa, então também você pode usar uma vez por semana a carne de porco. E assim você vai variando, né? O fígado miúdo, a gente sabe que tem que ter uma vez por semana também. Então vai riscando aí o que você já fez essa semana e vê o que sobra de possibilidade, tá? No meu curso tem um montão de dica também de como fazer as carnes. Tudo que não tem no meu curso é como fazer frango e carne moída, tá? Fase de recusa alimentar, a Simone, mãe do Davi, de 1 ano e 7 meses. Pois é, Simone, se você viu a live anterior, você vai lembrar que até 1 ano, de 6 meses a 1 ano, tem um estirão de crescimento dos bebês. E aí eles têm mais fome, né? Aumenta bastante a necessidade calórica deles. Agora, de 1 a 2 anos, volta a ser mais neurológico o nível de desenvolvimento deles, passa a diminuir o crescimento um pouquinho. E aí, com isso, ele tende a ter menos apetite, menos fome. E a mãe fica pensando que vai dobrar, né? Como dobrou o apetite entre 6 meses e 1 ano, a mãe acha que a tendência é só dobrar esse apetite. E não, ele estabiliza. Então, a recusa alimentar é mais ou menos isso. A criança não tá com apetite, mas o que você tem que fazer? Servir a refeição, comer na frente dele, e aí quando o organismo dele tiver essa necessidade, ele vai comer. Sem chantagem, sem aviãozinho, sem coisa nada assim, tá bom? Vanessa, mãe da Agatha, de 1 ano e 2 meses, pergunta se arroz branco é o grande vilão na alimentação. Gente, arroz vem da onde? Da natureza, de uma planta. Então, tudo que é da natureza não é vilão, muito pelo contrário, é mocinho, super mocinho, I love mocinhos da natureza, tá? O que é vilão? Ultraprocessados. Tipo, um macarrão é muito mais vilão do que você comer arroz. Daí ela falou, mas é que eu não gosto, a família não aceita muito bem o arroz integral. Ok, arroz é arroz, combinado com feijão, forma um monte de proteína completa. Mesmo que a família seja vegetariana, se ela come essa combinação de arroz, feijão e tal, só aminoácidos essenciais, é muito saudável. Não tem nada de errado no arroz, não. O que eu falo é só assim, que arroz, assim como o pão, é unanimidade. Todo mundo gosta, assim como macarrão, enfim. Então, você vai servir na alimentação do bebê, não precisa fazer todo dia, porque depois de 2, 3 anos que você vai dar uma relaxada, é isso que ele vai comer. Então, já que você está disposta a fazer na introdução alimentar comidinha de verdade, foca mais no tubérculo, né, na mandioca, nas batatinhas, como fonte de carboidrato, deixa o arroz, né, para só de vez em quando. A Charline, mãe do Mateu, de 3 anos, e da Eva, de 6 meses, também fala da recusa alimentar, o bebê dela que já tem 3 anos, eu acabei de falar, é mais ou menos isso, tá? Charline, mas a gente pode depois trocar mais uma ideia, se isso for uma dúvida, tá? A gente tem a Esther, mãe da Radassa, de 5 meses, que ela já começou a servir alguns alimentos, apesar da bebezinha ter 5 meses. A gente falou na live anterior sobre a importância de observar os sinais de prontidão. Eu não conversei contigo ainda, Esther, para saber, mas assim, fisiologicamente o bebezinho só tá preparado, a gente só deveria colocar alguma coisa na alimentação dele a partir dos 6. Não interessa se é só água, se é só suquinho, se é só chazinho, se é só frutinha, tá? Não seria o momento, porque o bebê geralmente nessa fase ainda tem o reflexo de protusão da língua, ele ainda não sabe mastigar direito, isso pode gerar até um trauma no bebê, a gente começar antes, porque às vezes é muito legal pra gente, mas é muito ruim pra ele ainda não sabe lidar com aquilo, tá? Além da maturidade fisiológica, ele precisa da maturidade neurológica também, pra fazer essa introdução adequada, né? Que seja gostosa pro bebê, que seja gostosa pra família.
E aí, agora, olha, gente, eu sei que eu vi que vocês pipocaram de perguntas aqui. Mas a gente já tem, tipo, só 15 minutos aí pra acabar o tempo. Passou muito voando, tem muitas dúvidas, isso é muito bom. A gente pode fazer mais milhões de lives. Mas eu vou convidar agora a Marcela, mãe da Manuela, para conversar comigo. Tomara que eu saiba fazer aqui a coisa, tá? Vou pedir para minha amiga Lizzie, minha xará, se ela puder anotar essas perguntas pra gente responder numa próxima oportunidade, porque eu acho que não vai dar tempo de voltar nelas, tá? A gente faz outra live. Mas eu quero falar com a Marcela, porque afinal de contas, puxa vida, ela largou a bebê com o pai, largou a Manuela de 7 meses com o pai pra fazer dormir só pra ficar disponível pra conversar com a gente. Então é injusto eu não convidar ela pra conversar. Então eu vou chamar você, Marcela. Vamos lá. Como é que eu faço? Vamos ver aqui. Marcela Carrion. Tomara que dê certo. Marcela, oiê. Agora que eu vou conhecer a carinha da Marcela, que a gente só conversou pelo WhatsApp. Oi, Marcela, que linda! Uau, arrasou! Boa noite. Bem-vinda! Boa Obrigada. noite! Imagina, a gente que agradece a tua participação. Pra gente não perder tempo, Marcela, eu já quero que você chegue contando aí um pouco da tua experiência com a Manu. Tá. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história. E eu acho que é super importante esse compartilhamento de informações, porque justamente levar essas informações para as mães, para os pais, também para a família em geral, isso facilita muitas vezes um diagnóstico que vai ser só tardio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que a gente descobriu bem cedinho na Manuela. Ela tinha pouco menos de 2 meses quando a gente descobriu a PLV dela. E depois, né, na introdução alimentar, a gente veio descobrir a alergia à banana. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a PLV e qual foi o processo, como a gente começou a desconfiar e a gente veio a descobrir, depois de fechar, junto com o pediatra e o gastropediatra, o diagnóstico de APLV. Durante o primeiro mês, as primeiras semanas, eu tive muita dificuldade de amamentação. Né? Tive mastite recorrente, tive feridas enormes no seio, tive muito engurgitamento da mama. E, em decorrência disso, eu precisei iniciar o uso de fórmula. Eu sempre fui uma pessoa que batalhou muito pelo aleitamento materno e até hoje sou. Assim como a Lizzie falou, é super importante, né, a amamentação. A gente sabe que nem em todos os casos é possível, né? A gente sabe que existem situações que realmente é complicado. E em decorrência dessa mastite, em decorrência de outros processos, a Manuela com 20 e poucos dias, ela teve que fazer uma cirurgia também, então o estresse acaba diminuindo a quantidade de leite. E aí a gente precisou fazer a introdução de fórmula. E quando a gente começou a fazer a introdução de fórmula, eu comecei a notar que a Manuela ela começou a ter uns sintomas que ela não tinha antes. Embora fossem algumas semanas, menos de 2 meses de idade, a gente já conseguia reparar que ela começou a apresentar alguns sintomas que eram diferentes. O que mais chamou a atenção da gente é que ela golfava muito. Ela tinha muito refluxo, golfava muito, tinha muita irritabilidade. Ela não era assim antes. Até porque eu praticamente não consumia leite. Então, acredito que passava pouco, né, do meu leite, no leite materno. E eu via que ela, depois que a gente introduziu a fórmula, a gente via que ela golfava muito, ela estava muito irritada, chorava muito, não dormia. A gente começou a reparar que ela tinha a pele bem áspera e com bastante bolinha na pele, era como se fosse brotoeja. A gente até passou maisena, dava banho de maisena, achando que era brotoeja. E o que os médicos chamam de dermatite atópica, né? Dão nomes bonitos e diferentes para coisas que a gente, na hora, nem pensa o que é, né? Mas a gente vê aquelas bolinhas vermelhas bem nas costinhas, no peito dela, algumas no rosto, no bracinho, na perna. E outra coisa que chamou muita atenção foi a presença de muco nas fezes. E o que seria esse muco nas fezes, né? Esse muco, eles são pontinhos brancos, pelo menos no caso da Manuela, a gente reparou que eram vários pontinhos brancos nas fezes. E às vezes, além desses pontinhos brancos, você nota como se fosse um catarrinho nas fezes. E assim,
como nós somos mães de primeira viagem, a gente olhava aquilo e achava que era algo comum de bebê. Bebê chora, bebê chora. Mas bebê passar o tempo todo chorando, já liga o alerta, né? Você ter irritabilidade é normal, a gente nunca sabe o que é, mas o tempo todo já liga um alerta. Golfar, refluxo, tudo isso em pequenas quantidades a gente sabe que é normal, mas quando passa a ser uma coisa recorrente, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha. E, e a questão do muco nas fezes, eu cheguei até a perguntar para a pediatra, eu falei, ela tem uns pontinhos brancos nas fezes e tal. Ela falou, isso é normal, essa questão do intestino, do bebê, que está em formação, gastrointestinal e tal. Só que a quantidade era muito grande, né? E aí, de repente, foi o tipo de coisa que a gente achou que era normal se fosse uma quantidade pequena, mas era muito. E eu até falei com a Liz que eu vou disponibilizar algumas fotos para quem quiser ver como é que era a pelezinha dela, né? A questão de muco. É... e aí a gente começou a desconfiar, mas a gente nem sabia o que era a PLV, né? A sigla, né? A gente não sabia o que era isso. A gente nunca tinha passado por uma situação dessa e não conhecia ninguém que tinha esse tipo de alergia à proteína do leite de vaca. E aí o tempo foi passando, com 2 meses a gente fez a vacina do rotavírus, que é um líquidozinho, né? E aí a gente fez a vacina do rotavírus, fomos viajar para a praia com a neném e 2 dias depois a gente começou a notar que ela como se ela tivesse engasgado o tempo todo com um muco na garganta. É mais uma coisa também que a gente ficou alerta, né? Porque a gente sempre pensa na APLV no sangue nas fezes. E a Manuela, em momento algum, teve sangue nas fezes. Ela teve todos esses sintomas, inclusive essa parte respiratória, que também é comum de APLV. E a gente achou que ela estava resfriada, achou que era como se fosse alguma rinite, alguma coisa assim. E a gente viu que ela passou a madrugada inteira se engasgando, como se ela tivesse com um catarro, com um moco na garganta. E aí, quando a gente voltou, imediatamente a gente mandou uma mensagem pro pediatra e falou: olha, a Manuela tá meio estranha, ela tá chorando demais, ela tá apresentando como se fosse um engasgo, um muco na garganta. A gente tá vendo que as fezes dela estavam muito pontinho branco, ela tá toda empoladinha, cheia de pontinho e manchinha vermelha pelo corpo. E aí ele se ligou, o doutor Marcelo Lobo, incrível, de Curitiba. Tem que agradecer muito a ele em relação à questão da PLV. Ele logo se ligou que poderia ser a alergia e ele só mandou uma mensagem para mim e falou: exclui o leite da sua vida. Na hora eu não entendi, porque eu não sabia que era a PLV e o que era e por que eu tinha que excluir o leite da minha vida. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, tudo bem, vou excluir o leite da minha vida. E aí a gente começou a ver que ela foi piorando, a gente tentando marcar o encaixe com o pediatra, a gente não estava conseguindo, e a gente foi numa outra pediatra, e quando a gente foi na outra pediatra, a gente viu que em 20 dias a Manuela não tinha ganhado nada de peso. Zero. Isso porque ela fazia uso de fórmula e ela fazia também o leite materno. Então eu dava o meu leite e na relactação, para aumentar a produção de leite, porque havia diminuído, eu dava a fórmula. E não é normal um bebê em 20 dias não ganhar nada de peso. Ela ganhou zero, nada. E aí eu cheguei em casa desesperado porque a minha filha estava simplesmente sem nada de leite, sem nada de peso. E aí a gente, né, mãe, com uma criança sem ganhar peso, a gente pensa que ela tá o quê? Com fome. E aí, mais que imediatamente, eu preparei a fórmula para ela e dei na colherinha dosadora, porque eu não dava mamadeira, eu dava na colher ou na relactação. E eu dei a fórmula para ela. Assim que eu dei a fórmula para ela, foi praticamente quase que imediato, ela começou a ter vômito a jato. E um atrás do outro. E vomitava, e vomitava, e vomitava. E eu falava, gente, se o médico falou que eu não posso dar leite, muito menos dá para criança. Se eu não podia tomar o leite, a criança menos ainda. Mas no desespero a gente acaba fazendo tudo, né? E aí eu liguei para o pediatra e falei, olha, tem alguma coisa acontecendo. Eu dei fórmula para a Manuela porque ela não ganhou peso e ele falou, vem aqui que a gente vai olhar para ver o que está acontecendo com ela. E aí ele explicou pra gente que ela tinha todas as características de HPLV e com a vacina do rotavírus, não que a vacina do rotavírus tenha leite. Isso é uma coisa que as pessoas também confundem. No início eu achava que tinha leite na vacina do rotavírus. Não é isso. A vacina do rotavírus, ela faz com que a parte gastrointestinal da criança ela fique mais sensibilizada. Então, uma alergia que ela já tinha, ela acaba se manifestando de forma
mais aguda ou mais visível depois da vacina do rotavírus. E foi justamente por isso que ele falou que era para eu excluir o leite da minha vida. Porque foi logo após a vacina do rotavírus que ela começou a apresentar esse sintoma respiratório e o sintoma dela começou a agravar. O muco nas fezes, o refluxo, a irritabilidade, a dermatite atópica. E aí, a partir desse momento, né, que a gente viu que ela não tinha ganhado peso também, o médico falou, olha, a partir de agora a gente vai fazer a exclusão total do leite da sua vida, inclusive dos traços, é uma coisa que a gente, mãe de criança PLV, a gente aprende a ler rótulo, a nossa vida passa a ser ler rótulo, porque muita coisa a gente acha que não tem leite, mas leva leite, só que com outro nome, não necessariamente vai estar escrito leite, mas vai ter um outro nome, e muita coisa tem traço de leite. E aí, o traço de leite vai depender do grau de alergia do seu bebê, mas de início você tem que fazer essa exclusão. E aí a gente fez a exclusão e fez o complemento com uma fórmula especial para crianças que têm alergia. Uma fórmula que não é nem um pouco barata, né? A gente usou a Neocate, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas a gente usou essa. E é uma Não é fórmula nada, que estamos entre mães. né? Essa é a realidade. Ela custa R$ 250 uma latinha com 400 gramas. A nossa sorte é que a Manuela, ela fazia uso de muito pouco. Mas a maioria das crianças, inclusive quando é uma alergia muito severa, que fazer uso, às vezes, de 3 latinhas, uma latinha a cada 3 dias. Então, faz o cálculo aí, né? Imagine no mês o quanto não se gasta. Eu sei que a Prefeitura de Curitiba tem a possibilidade de ceder para essas famílias, né? Essas latinhas de Neocate, e tem uma outra fórmula também que serve, mas no nosso caso foi a Neocate. E isso é uma ótima ajuda, porque nem toda família tem condição de comprar uma lata que custa R$ 250 para alimentar. Porque nesse momento, com uma criança de 2, 3, a gente não tem nem de fazer uma Ixi, introdução Marcela, tá alimentar ainda. travando um pouquinho. E aí a gente notou, eu não sei se está indo, deu uma travada aqui. A gente Aqui notou, também. a gente notou que o médico pediu, falou assim, então, o que a gente vai fazer? Não tem exame para fazer, para diagnosticar a PLV. Não existe exame de sangue com uma bebê tão pequena que possa diagnosticar a PLV. O diagnóstico, ele é clínico. E como é que é feito esse diagnóstico? O médico, ele... Que pena, A tá proteína do leite, travando. ela passa através da amamentação, sinal de vida. Marcela, tá travando bastante. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vamos fazer Oi, assim, Marcelo. Tá me ouvindo? agora O tô. nosso tempo já tá meio que acabando e tá travando bastante o teu vídeo. Eu acho que a gente deixa para colocar no grupo amanhã. Coloca de novo, Liz, me achará o link do grupo que a gente tem sobre conversas sobre introdução alimentar e tal. E a Marcela faz parte. Daí a gente pode ampliar essa discussão amanhã, porque ó, não para de travar o seu vídeo, tá, Marcela? Mas a gente agradece muito. Voltou. E a gente queria entender também sobre a banana, como que você descobriu a alergia à banana e tal. Mas agora com essa travação, não sei se vai dar tempo e se a gente vai conseguir concluir essa etapa, mas é bom que a galera entra no nosso grupo e a gente pode, daí, sem muita pressa, debater. Isso. Obrigada, Marcela. Imagina, pena que tá travando. Acho que muita gente, muito fluxo também aí no Instagram. Mas é super interessante a gente saber, principalmente, quais são os sintomas para poder procurar o profissional e falar Sim, para o pediatra. Porque às vezes a gente acha que é algo comum, e na maioria das vezes isso. até é, mas em determinadas situações não é. Então é bom saber, né? A Viviane perguntou como é que foi feito. Trava toda hora, Marcela. Travando. E aí, depois de 2 a 4 semanas, você reintroduz. Eu não sei se dá para ouvir, tá travando. Tá travando bastante, uma pena. Nossa, não para de travar. Bom,
De repente a gente faz outra live com a Marcela numa outra ocasião, né? Pra gente finalizar essa história, se o pessoal tiver curiosidade, não tiver no grupo, tá? Aham. Ai, E a alergia puxa, que foi pena. bem mais fácil Tenta mais uma vez. lidar. A alergia à banana foi bem mais fácil do que a PLV, porque a alergia à banana já inchou tudo. Então é bem mais fácil do que a PLV. A Inchou alergia na hora, né? na hora. Toda vermelha, toda inchada. Mas também em meia hora já saiu, né? Então, que é bom. Então tá vendo, mamães? Às vezes tem essa questão de observar os sintomas, de saber quais são, mas tem muita mãe que começa a excluir leite da própria dieta, excluir coisas da própria dieta sem orientação e também sem necessidade. Que os sintomas que o bebê dela apresenta não tem nada a ver, né? Mas daí de tanto ouvir, às vezes né? Principalmente mãe de primeira viagem fica tão atordoada que daí começa, né? Ai, não para de chorar, não dorme, não sei o que, começa a tirar coisas da própria alimentação sem orientação. Então, a importância de sempre procurar os profissionais certos, né? E conversar com as mães que realmente têm a vivência da situação, para você não tentar vestir uma carapuça que não te serve, né? Exatamente. Já é Bom, complicado com muita restrição, né? E você restringir a alimentação ainda da mãe complica mais ainda. E às sim, vezes sem fato, necessidade. fato. Muito, muito obrigada, Marcela. I love mamães com disponibilidade para contar as suas histórias. A gente pode fazer novas conversas, né? E a gente coloca mais lá no grupo. Vai acabar e quero dizer para todo mundo que assim, puxa vida, né? Começamos e terminamos a live falando de cocô, né? Pra você ver a importância do nosso cocô, né? A importância dele para nossa saúde. E deixa de novo, por favor, o convite aí para nosso grupo, está sendo bem produtivo. Vamos fazer outra live aí essa semana. É a segunda, eu tô já gostando aqui de brincar disso. Marcela, foi demais. Você é muito legal. Agora, bem no final, resolveu não travar mais, sabe? Poderia ter terminado, mas enfim. Liz, eu que agradeço a Ai, ai. oportunidade. Sempre estar aqui para poder ajudar as outras mães, as outras famílias a levar a informação que eu acho que é o mais importante, né? Já é um momento muito conturbado e eu acho que se você tem uma informação de pessoas Exato. que já passaram por isso, e principalmente de profissionais que são capacitados e conhecem realmente o assunto, foi o que você falou, cada um no seu quadrado, é ótimo. Então, quanto mais informação, melhor. Eu só tenho que agradecer aí. Por você estar fazendo a live e pela oportunidade de estar falando aqui também. E um beijo para todas as mamães aí do grupo que eu tô vendo, e os papais aí, o Reinaldo super pai. Né? É verdade, é verdade. Aí. Bastante gente animada. Como é bom, né? A gente tá podendo aproveitar a quarentena para conversar, né? Para se permitir esse tempo para a gente pensar, conversar e estudar. Tá tendo um monte de coisa online. Eu nunca tinha visto uma live. Comecei agora na quarentena e daí me animei a fazer. E acho que muitas de vocês também, né, têm vivido isso. Tá sendo legal. Mas então é isso, pessoal. Marcela, gratidão. Ixi, voltou Obrigada. A travar, Marcela. Voltou a travar, mas brigadão. Tchau. Gente, acho que por hoje era isso. Vi que ficou um monte de pergunta, mas eu não vou conseguir falar sobre elas agora. Eu espero que eu consiga resgatá-las todas. Caso eu não tenha conseguido resgatar alguma, a gente se fala lá no grupo do WhatsApp. Saúde para vocês. Voltando a falar lá da imunidade, é muito importante para a imunidade também. Descanso, sono, um relax da mente. Não fiquem ouvindo notícia ruim que está acontecendo no mundo aí fora. Vamos se conectar aí com informação de qualidade, vamos aproveitar isso, tá? Um beijo, até a próxima.